Salve, salve nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez iremos falar sobre a infeliz derrota contra o Grêmio dentro de casa pela Copa do Brasil e a vitória contra o Botafogo se recuperando no Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado para vocês sobre o Paulo Autuori, dar os parabéns pelo aniversário dele que passou na semana passada. Não tenho como deixar passado batido aqui o assunto do Paulo Autuori, porque o cara, eu sou cada dia mais fã desse cara. Por quê? Bom, porque ele sempre vai à mídia, às entrevistas e sempre fala exatamente o que a gente pensa, o que muita gente tem medo de falar em frente às câmeras. Por quê? Porque afeta gente grande da CBF e do futebol brasileiro também. Então, ele vai lá às frente das câmeras, tá nem aí, fala também da torcida, ele sempre dá os parabéns quando precisa dar os parabéns, puxa a orelha quando precisa puxar a orelha. Então é o cara que tá lá e entende o torcedor. É o cara que no jogo, ele vê o mesmo jogo que o torcedor. Ele vai lá, porra, o Luan tá jogando mal pra cacete, vai lá e tira o Luan aos 10 do segundo tempo. Por quê? Porque tá mal e não vai render. Tem técnico que não, técnico cabeça dura, que insiste no mesmo cara que joga mal. Então o cara, ele vê o mesmo jogo que a torcida vê, e a gente nota que ele tá 110% comprometido com o clube também. Ele tá lá sempre estudando e evoluindo e tem a mesma filosofia que o clube também. Então parabéns pra esse cara que é um gênio, parabéns pelo aniversário e vida longa como técnico do Atlético, e futuramente, se tudo der certo, quando ele encerrar a carreira como técnico, que ele continue no clube, que se identifica com ele, que ele se identifica com o clube, fazendo alguma outra função que ele vai fazer futuramente. E agora sim, comentar rapidamente o jogo contra o Grêmio, um jogo péssimo. Primeiro tempo, péssimo. Pior primeiro tempo que eu vi do Atlético no ano de 2016, foi horrível. O time não acertava absolutamente nada, o time não conseguia atacar. O time só foi conseguir atacar no segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível, só deu o Grêmio. E assim, o Grêmio tem um estilo de jogo que é manter a bola no pé e desequilibrar o adversário no toque de bola. Isso eles têm muita qualidade para fazer com Douglas, Luan, o Wallace, enfim. Eles têm qualidade para fazer esse tipo de jogo. O jogo do Atlético é um pouquinho mais diferente. O Atlético joga um pouco melhor sem a posse de bola. Apesar de o Autuori querer implantar o Atlético manter um pouco mais a posse de bola, e foi assim que a gente começou contra o Botafogo, mantendo uma posse de bola boa e conseguindo ir para cima, mas o Atlético não tem a qualidade suficiente ou qualidade igual aos times mais acima, que tem jogadores de melhores qualidades técnicas que conseguem fazer isso. Então contra o Grêmio a gente sofreu com essa posse de bola do Grêmio, tocando a bola. Já no primeiro tempo o Grêmio saiu na frente do placar, numa passe de letra do Douglas, um gol do Bolanhos, o Everton nada teve o que fazer, e não foi o gol que fez o Atlético ir pra cima. O Atlético continuou mal no jogo, não conseguindo jogar, e o Grêmio com a posse de bola atacando. No segundo tempo o Grêmio poderia ter ampliado, o Atlético voltou melhor no segundo tempo, com as entradas de João Pedro e Juninho, o time melhorou bastante, porém não foi suficiente, a gente continuou errando o gol. O Marcelo Groy fez uma ou duas defesas no jogo, mas por nossa sorte e para não acabar nesse primeiro jogo, o Grêmio errou muitos gols também na cara do gol e acabou só sendo 1-0. Até que 1-0 não foi um resultado ruim pra gente, porque a gente pode ir lá pra Porto Alegre e tentar reverter. Mas eu acho que a gente não vai conseguir reverter, até pelo histórico que a gente tem lá no Rio Grande do Sul e pelo histórico que a gente tem esse ano nos jogos fora de casa, que a gente não consegue vencer. Conseguimos apenas 2 vezes contra São Paulo e o Cruzeiro. Mas esse é um campeonato diferente e eu não acredito que a gente vai conseguir reverter a situação. Se reverter, ótimo, excelente, mas não é o que eu acredito que vai acontecer não. Mas como eu disse no outro vídeo, pra mim era mais importante ganhar do Botafogo do que do Grêmio, porque a gente precisava voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. E foi o que aconteceu, voltamos a ganhar no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo em casa era necessário e a gente tinha que ganhar e fazer valer o mando, principalmente contra um time de baixa qualidade que é o time do Botafogo. Mas apesar do Botafogo ser um time de baixa qualidade, a gente sofreu por alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, alguns ataques do Botafogo. No primeiro tempo, teve um momento que o Botafogo começou a atacar e querer começar uma pressão. O Santos estava um pouco sem confiança para ir nas bolas, saía um pouco errado. Teve algumas duas bolas ali, uma que o Hernani tocou para trás, já estava 1-0 pra gente, ele tocou para trás, deu uma bola pro Sassá sair na cara do gol, ainda bem que era o Sassá, um dos piores atacantes do Campeonato Brasileiro, e também o Sassá errou um gol dentro da pequena área. Outras bolas que o Santos saiu mal, teve uma que rebateu, tava sem goleiro praticamente, ele rebateu lá dentro da área. Ou seja, o primeiro tempo foi ruim do Santos, mas o segundo tempo
quando ele voltou a ganhar confiança, ele fez defesas importantíssimas, inclusive uma falta que o Camilo cobrou no ângulo, ele foi lá buscar e foi sim essencial o Santos nesse jogo. Só que no primeiro tempo, quando ele não estava com confiança, ele acabou errando em algumas bolas, mas conseguiu se recuperar a tempo do jogo e nos ajudar bastante. Bom, aproveitando a oportunidade que eu falei de Santos, já vou emendar com o resto do time. Sobre o jogo, vocês já viram, foi 1 a 0, o Atlético não jogou o melhor dos jogos, mas também não jogou dos piores, teve bastante bola aérea, que teve bastante oportunidade, mas também sofreu algumas bolas do Botafogo. Mas assim como foi no primeiro turno contra o Botafogo, que a gente jogou bem melhor do que eles lá e acabamos perdendo, nesse jogo, o jogo foi meio igual, não sei se um ou outro merecia vencer, mas a gente foi mais eficaz e conseguimos botar a bola para dentro do gol. Mas vamos lá, vamos voltar a falar sobre o time. Paulo André e Thiago Heleno na zaga, indiscutivelmente foram muito bem. O Léo na direita fez um primeiro tempo abaixo do nível que ele consegue. No segundo tempo ele já melhorou bastante, assim como o time deu uma melhorada também de nível no segundo tempo. Já na lateral esquerda, o Nicolas me surpreendeu. Ele fez 2 jogos, chegou a fazer uns 2 jogos, se não me engano, que ele não comprometeu em nenhum dos 2 jogos, inclusive até jogou bem. E nesse jogo contra o Botafogo ele jogou muito bem. Ele foi essencial para a vitória do time, deu assistência para o gol e para mim já começa a ser uma pulga na orelha atrás do Autuori. Como o Autuori mesmo disse na entrevista pós-jogo, que o Nicolas é um cara muito maduro para a idade dele e a gente precisa de um lateral esquerdo de ofício. E ele vem fazendo a lateral esquerda melhor do que o Sid Clay, pelo menos o que ele mostrou no Botafogo foi. Então é uma pulguinha atrás da orelha do Autuori e eu espero que o Sid Clay que o Nicolas possa ter mais oportunidades aí nesses próximos jogos. Individualmente sobre a parte defensiva é isso, só que eu acho que coletivamente a parte defensiva também não foi muito bem assim, pode render um pouco mais, mas individualmente foram bem sim. Um pouco mais pra frente, a nossa dupla de volantes titular e da base, Otávio e Hernani. O Hernani fez o gol. O Hernani tem aquela coisa que ele pode ser tanto o herói do jogo, como ele foi dessa vez, como ele foi contra o São Paulo fazendo o segundo gol lá, mas ele também pode ser muitas vezes querer ser o vilão, quase que entrega a bola pro empate do Botafogo, erra alguns passes ali no meio de campo que é complicadinho, mas ele sabe jogar, a gente sabe do potencial que ele tem, e quando ele joga a la Hernani, ele consegue jogar bem. O problema é quando ele quer jogar igual o Pogba, ele já se complica um pouquinho. Mas o Hernani a gente sabe da qualidade que ele tem e o quanto ele pode ajudar a gente. Assim como o Otávio, tem uma grande qualidade e vem ajudando bem a gente ali na primeira volância. Mais pra frente, no meio, naquela linha de 3, no 4-2-3-1, naquela linha de 3, começamos com o Luan, Pablo e o Lucas Fernandes. O Luan fez um jogo muito ruim, e como a gente sempre ouve falar dele de jogos ruins, ele fez um jogo ruim. Pode estar sem ritmo, pode estar, não vou cobrar aqui porque está começando agora, mas fez um jogo muito ruim, muito abaixo da média. Eu espero que, se for continuar jogando desse jeito, que vá pro banco. O Pablo, que voltou depois de um tempo de lesão, também é bom ter calma, porque ele tá voltando agora depois de um tempo parado de lesão, mas a gente já vê a importância dele na movimentação do time. Ele consegue fazer o time movimentar muito mais quando ele tá em campo, ajuda bastante lá atrás, lá na frente é importante sim, então o Pablo faz diferença quando tá em campo. Então parabéns pro Pablo, que volte a jogar futebol que ele estava jogando antes e agora voltando ao ritmo aos poucos. E mais na direita, o Lucas Fernandes fez um jogo sensacional. Para mim, o melhor jogo do Lucas Fernandes até agora. Ele vem jogando muito bem e eu espero que ele continue assim, com muita vontade, muita entrega, como ele vem demonstrando em todos os jogos. E lá na frente, o nosso atacante, André Lima, fez um dos piores jogos dele, talvez, aqui. Não foi bem, não tá acertando bola no alto, não tá conseguindo bola embaixo, não tá conseguindo ajudar como ele já nos ajudou em outros jogos. Porém, é o que temos pra hoje, após a perda do Walter. Lá na frente é ele que tem, não tem outra opção. O Juninho, eu já vou comentar também sobre as entradas, mas o André Lima não fez um bom jogo não. As substituições que foram feitas, entrou durante o jogo o João Pedro, o Juninho e o Marcão. O João Pedro pra mim é o maior potencial da base que a gente tem aí no banco, principalmente. É um cara que mostra muita técnica e mostra sabedoria no jogo. Ou seja, ele tem inteligência para conseguir se livrar de jogadas, lançar jogadas, mas é aquela coisa, é um piá da base, tem muito a se desenvolver ainda e eu espero assim, muito dele pro futuro. É um cara que tem potencial, que dá pra ver isso. O Juninho eu já não acho isso, o Juninho eu já acho um jogador fraco e inconsistente. Tem jogos que ele vai bem, como foi contra o Grêmio, ele entrou e conseguiu ir bem, só que tem jogos como nesse que ele entrou e foi péssimo, muito abaixo da média. Então, é um jogador pra se ter calma, mas eu acho que
não tem a qualidade de outros jogadores da base que a gente tem. E o Marcão entrou mais pro final do jogo ali pra abafar, tirou o André Lima, botou o Marcão pra se defender mesmo lá atrás. É um cara que vem entrando bem e vem dando conta do recado pra ajudar na nossa ali de volante e zagueiro quando precisa. Mas então é isso, galera. Como foram 2 jogos, eu acabei até comentando um pouquinho mais individualmente desses jogadores. Eu não vou colocar um vídeo especial de próximo jogo, até porque semana que vem o próximo jogo é só lá na quarta-feira, dia 7 de setembro, ou seja, não tem jogo até a próxima gravação, vamos dizer assim. Então, se vocês quiserem, comentem aí. Por exemplo, eu tava na reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu no sábado lá no CT do Caju, porque eu sou um dos conselheiros. E pra quem não viu, foi debatido o assunto sobre a FUNCAP. Pra quem não conhece, eu acho que tinha muita gente, até inclusive até conselheiros e principalmente a torcida em geral, que estava sem conhecimento sobre qual que era a real intenção da FUNCAP. E teve muitas críticas a favor e contra a FUNCAP e algumas sem nexo, eu não sei se é por falta de informação, mas se vocês quiserem, comentem aqui. Como eu tava lá, eu tenho o estatuto em mãos, eu posso explicar um pouco melhor para vocês o que é a FUNCAP. Se vocês têm alguma dúvida, eu faço um vídeo específico para postar na semana que vem só sobre a FUNCAP. E aí vocês podem mandar perguntas, mandem perguntas aqui sobre a FUNCAP, que o que vocês tiverem de dúvida pode deixar que eu respondo vocês. E é isso, galera, espero que tenham gostado de mais uma análise dos jogos. E eu espero vocês pro próximo vídeo. Se não for contra a FUNCAP, digam aí, não se esqueçam, comentem aí se vocês querem que eu fale sobre a FUNCAP. Se não, voltamos na outra semana com jogos contra Figueirense e Internacional. Beleza, galera? Então um abraço e até o próximo vídeo.